que no mundo nós temos mais de 1 bilhão de pessoas que não se alimentam o necessário. E no Brasil, tem alguns dados complementares que revelam que nós estamos com ao redor de 20 milhões de brasileiros na pobreza, então, situação de fragilidade estrutural humana, 126 milhões de brasileiros que não se alimentam direito. Quase 50% do povo brasileiro não tem comida suficiente todos os dias na mesa e no seu prato. E, por outro lado, o nosso modelo agrário, que é o projeto do agronegócio, ele produz uma mercadoria que se chama as commodities, que tu vende no mercado internacional. E nesse período de crise é um agravante a mais, porque no mercado internacional tu vende em dólar. E hoje o dólar está bem valorizado, então eles não estão em nenhum momento preocupados com a fome brasileira. Daí, ao contrário, quem produz o alimento que vai na mesa dos trabalhadores, dos pais de família, das mães, que vai para as crianças nas escolas, que vai para os hospitais, é a pequena agricultura familiar e a agricultura da reforma agrária. Então, 70% do abastecimento alimentar brasileiro vem da onde? Dos pequenos agricultores, da reforma agrária, dos poceiros, das mulheres, da juventude, que produz comida aqui. Então, esse é o nosso, digamos, o conflito histórico não resolvido. E com agravante de que existe alimento para abastecer o mundo e abastecer o Brasil. Só que a comida virou um negócio. E os capitalistas, eles acumulam com a crise, acumulam com a fome, acumulam com a exploração. Nós temos uma estrutura de Estado, de governo, que fomenta isso, que apoia isso e que financia. Em média, todos os anos, o Estado brasileiro, através dos bancos públicos, financia até 160, até 170 bilhões de reais para a produção agrícola das transnacionais. Enquanto os pequenos agricultores têm uma merreca de 15, 20 bilhões. Tudo que tu produz e vende no mercado internacional não paga imposto, que é uma lei do tempo do Fernando Henrique, chamada Lei Candir, que isenta 18% da produção, que é para exportação, que esses commodities que se exporta, não paga imposto. Então, deixa de entrar no Tesouro Nacional bilhões de reais. Então, nós financiamos o agronegócio e tudo mais. Além do uso intensivo de veneno, de agroquímicos, né? Além da destruição dos nossos rios, das nossas matas e da biodiversidade. O Estado e o governo é refém de uma política de fomentar o agronegócio desde o início da colonização. E por isso que esse modelo não serve, e no lugar desse modelo nós temos que construir um outro modelo, que é o modelo agrário, com a terra dividida, repartida, e para nós produzir comida para a mesa do povo brasileiro. Você imagina, digamos, uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade concebida, projetada, organizada a partir dos interesses das classes dominantes. Não é uma sociedade plena, é uma sociedade onde um setor elitizado, que tem todo um patrimônio, toda uma riqueza, impõe um projeto e todo o povo, a população, tem que ficar a serviço desse modelo aí. Então, eu imagino que a realidade atual que a gente está vivendo, esse tempo que é no mundo, mas eu acho que é mais grave aqui no Brasil, exige para nós refletir e pensar se nós não precisamos ir pensando algo que supere isso. Se a vida é o pulsar diário, que é o sentido maior, então nós precisamos, digamos, para que esse conjunto de vidas tenha essa condição mínima. Nós precisamos pensar um sistema que assegura. Então, o básico, os seres humanos, é o alimento, a casa para morar, a comida, a renda, a educação. A gente precisa isso como um componente central. E se a gente olha o sistema e o projeto dominante, é o contrário. Eles olham para nós, quero explorar a tua mão de obra, eu quero que você produza para mim, eu vou pagar um salário altamente explorado, eu vou olhar a natureza, que é uma fonte de riqueza e de alimento, vou querer que ela é um bem comum, comunitário, associativo, vou querer me apropriar de forma privada, dizer que isso é meu, né, sem eu ter trabalhado para que isso aconteça. Se tu vai olhar o Estado brasileiro, né, hoje um Estado alinhado estritamente com os interesses burgueses, do capital, da morte, da destruição.
E na medida que a gente enxerga isso todo dia, a gente vai concluindo com o seguinte, ó, nós podemos organizar algo diferente sem eles. Tudo que tem de riqueza aqui é trabalho das pessoas, é trabalho humano. Então, quem que ergue esse Brasil? Quem ergue esse Paraná? Tu vai perceber, ó, são todos trabalhadores que vivem do trabalho. A gente não consegue entender por que, em plena crise do Covid, tem gente que se tornou, passou de milionário para bilionário. E daí tu olha outro lado da pirâmide, 126 milhões de brasileiros não têm comida, não tem um prato de comida cheia. E assim vai indo. As crianças abandonadas e tudo mais, não tem oxigênio, né? A UPA fechada, não tem a máscara, tudo que a gente vê. Então, eu acho, com absoluta certeza, de que os ricos não conseguiriam viver sem os trabalhadores. E os trabalhadores conseguem viver sem os ricos. Então, esse é o dilema. E quando isso se tornar uma consciência coletiva, essa força coletiva vai organizar outras iniciativas e outros tipos de sociedade para a gente viver dignamente o que é a realidade da nossa história do Brasil. A maioria do nosso povo, né, sempre viveu em condições adversas. Sempre. Então, digamos, a adversidade, a dureza da vida, a perseguição política, o abandono, né, a fome, o desemprego, o não acesso às políticas públicas, digamos, faz parte da maioria estrutural da nossa sociedade brasileira. Digamos, são poucos os tempos da história, os 500 anos, que a gente teve um pouco de democracia e um pouco de política pública. Né? Então, de 500 anos de história, nós tivemos 8, 10 anos de políticas públicas universais, vamos chamar assim, que é do tempo do Lula e da Dilma. Então, eu imagino, digamos, que esse contexto do Covid, que já dura 1 ano e meio, tudo indica que vai mais 1 ano e meio pela frente. Nós vamos viver 3 anos, num período histórico, de guerra declarada dos governantes contra o povo e dos proprietários que pagam os salários também contra o povo, porque o governante não assegura nenhuma condição de política pública. Eu imagino que um período como esse cabe a nós todos. Nós vamos precisar de se cuidar, nós mesmos se cuidar, nós estabelecer um cuidado coletivo. Então, se nós nos cuidar da redondeza e cuidar da comunidade, nós estamos, digamos, reconstruindo um tecido social de comunidade. Depois que nós passar tudo isso aqui, um pouco de politização, um pouco de luta, e se nós almejar eleger um governo popular pela frente, a gente vai criando as condições materiais para a gente dar passos estruturantes para o futuro, a gente deixar para trás o modelo, a dinâmica da sociedade capitalista, que é a exploração, que é o egoísmo e competição, e por outro lado nós dando passo em organizar uma sociedade humana. Então é só o conhecimento, é a cultura, é o saber, é a ciência, é o convívio, são novas relações humanas que vai tecendo uma sociedade lá para frente. E que daí o futuro que vem tem, digamos, ambientes melhores de convívio, de dignidade e de sociedade humana. Então, todos nós, né, que somos educadores, que somos formadores, que somos seres humanos, esse tempo histórico exige de nós, né, que sejamos esses sujeitos coletivos construtores do esperançar. Cada um de nós pode tomar a iniciativa de organizar ações de solidariedade, com uma certeza absoluta e com uma esperança absoluta que o nosso povo vai repartir o que tem. Também podemos, com essa partilha do alimento do seu trabalho, organizar um conjunto de ações sociais, comunitárias, na associação de bairro, no clube de mães, na igreja, na escola, no posto de saúde, na associação de bairro. Vamos multiplicar iniciativas comunitárias sociais. E, a partir dela, nós ir tecendo, digamos, as bases mínimas de experiência associativa, de experiência comunitária, de experiência do cuidado, de experiência de saúde pública, de agentes de pastorais, né? Toda essa base humana da solidariedade, ela vai ser o vigor para alimentar o militante. O militante, para viver intensamente, ele tem que ser parte, sentir esse vigor humano
que tu encontra no meio do povo. E ele vai ser essa energia que move esse sujeito no meio da guerra, organizar a tarefa de não morrer na guerra, salvar milhares e milhares ao seu lugar, porque lá na frente vai ser o período da paz. E o período da paz é reerguer o Brasil nesse contexto todo. Então, todos, tenha dúvida, todos os educadores, as educadoras, os mestres, os cientistas, a militância social, a militância partidária, a militância popular, a militância religiosa, que se envolver em fazimento do esperançar, ele cria as bases materiais e o vigor humano para essa trajetória histórica. Então, principalmente, fundamentalmente, a educação. E nós sempre gostamos de uma síntese histórica desse grande pensador, né, cubano, José Martí, que ele fala o seguinte, de que a verdadeira emancipação vem pelo conhecimento. É o conhecimento que liberta. Em que sentido? Que é o conhecimento pensado, refletido, né, esperançado, organizando o fazimento, que cria as bases dessa nova sociedade. E aqui vai aparecer todas as revelações que a burguesia sempre quer nos explorar, que nós sempre vamos querer nos libertar, que a burguesia sempre vai querer capitalismo, nós sempre vamos querer uma sociedade associativa, comunitária futura. E esses dois polos, eles não se conciliam, são antagônicos. Então, talvez a partir de agora, desse próximo período histórico, o antagonismo que gere esse salto pela frente, que seria nós ir construindo uma sociedade sem as bases do capitalismo. Acho que esse é o andar histórico, e no centenário do Paulo Freire, eu acho que talvez seja esse o legado que ele deixou para esse período histórico. Então, a todos os educadores, né, a todos os mestres, né, esperançar e organizar o fazimento.